Especial Campinas 251 anos. Patrocínio LG Day, os melhores imóveis. Siga no @LG Mota Imóveis. Hortifruti Fartura, mais qualidade para o seu dia a dia. E BFX Engenharia, construir com qualidade. Essa é a nossa marca. Olá, seja muito bem-vindo a esse programa mais que especial. Hoje é dia de celebrar o aniversário de uma cidade que pulsa no coração de São Paulo. Uma cidade que nasceu do sonho dos tropeiros e se desenvolveu graças ao ouro verde do café. Hoje, Campinas é muito mais que isso. É uma fênix que soube renascer, se reinventar graças à inovação e à tecnologia. Vamos conhecer juntos essa trajetória e entender por que todo campineiro ama tanto essa cidade. Vem comigo? No século XIX, Campinas cresceu com a força do café, se desenvolvendo no coração do estado e tornando-se um dos principais centros cafeeiros do mundo. Mas com o fim do ciclo do café, a cidade precisou se reinventar. Como uma fênix, renasceu, apostando em indústrias e no comércio. Mais tarde, em centros de pesquisa e empresas de alta tecnologia. Campinas começou como um polo vinculado à cana-de-açúcar, no final do século XVIII, e foi uma das primeiras regiões a transitar no estado de São Paulo para a economia do café. Só que o café só conseguiu chegar em Campinas depois que chegaram as ferrovias. Então, desde o início, Campinas, digamos, está vinculada a um polo de expansão conectado ao desenvolvimento tecnológico. Então, Campinas tem esse papel sempre de hub de transportes e também uma economia especializada nos serviços vinculados às atividades produtivas que estão no entorno da cidade, desde o início. E isso se manifesta e continua também no século XX. Imagino que o café foi muito importante para o desenvolvimento da cidade, mas o ciclo do café terminou. E aí, o que aconteceu? Sim. Pois é, o ciclo do café terminou, mas, digamos, o café, quando chega no estado de São Paulo, ele é muito mais apoiado na mão de obra assalariada. Os membros do Partido Republicano Paulista que tem interesse de levar adiante a República e a transição para o mercado de trabalho assalariado, E essa transição é feita relativamente de modo rápido em Campinas, sobretudo nas últimas 2 décadas do século XIX. Que significa o seguinte, que tem um grande mercado consumidor de mão de obra assalariada que funciona como uma demanda para a diversificação produtiva em direção à indústria. E depois, entre 30 e 70, há esse processo de concentração industrial no estado de São Paulo, principalmente na cidade de São Paulo, mas Campinas, digamos, ela vai absorvendo aquelas atividades mais tecnologicamente orientadas, vinculadas a esse parque industrial que se concentra no estado de São Paulo e particularmente na cidade de São Paulo. E foi por acaso que essa parte mais tecnológica veio a parar aqui em Campinas? Não, eu acho que tem muito a ver, primeiro, com as facilidades de transporte e depois está vinculado ao desenvolvimento, acho que da Unicamp e dos diferentes institutos, e isso está evidentemente muito associado à formação de mão de obra qualificada, de engenharia, de ciência, de tecnologia, que vem desde o final da década de 60, vinculada ao desenvolvimento da Unicamp, de outras universidades também, da PUC, e os vários institutos, como por exemplo o CIRUS. Então essa indústria de alta tecnologia sabe que vai encontrar aqui um ambiente em termos de aglomeração de serviços, de oferta de mão de obra, facilidade de encontrar fornecedores, empresas, o que tende a atrair ainda mais empresas para essa região. Conhecida como Vale do Silício brasileiro, Campinas é hoje um dos principais polos de inovação e tecnologia do país. Tudo isso começou com a criação aqui da Unicamp, na década de 1960, o que atraiu cientistas, grandes empresas e centros de pesquisa para cá.
Hoje abriga startups, institutos e multinacionais, onde ciência e tecnologia moldam o futuro do país. Campinas tem uma história muito rica em termos de inovação, né? O IAC é o primeiro instituto de pesquisa do Brasil. Os plantadores de café tinham essa preocupação, já trouxeram as ferrovias no século XIX era a grande inovação. A grande tecnologia. Era a grande tecnologia. Campinas era muito importante nessa tecnologia, né? Tivemos aqui grandes empresas se instalando ao longo da primeira metade do século, mais ou menos. A 3M veio em 1940, a IBM eu não sei muito bem quando veio. Então, é uma região muito, muito propícia à inovação. Quando a Unicamp veio para cá, na mesma época que o CPQD estava vindo para cá, Campinas hoje tem vários institutos. Nós temos o Sirius aqui ao lado, que é um marco na pesquisa, um dos maiores equipamentos de pesquisa do mundo, que, se não me engano, é o maior equipamento de pesquisa do Hemisfério Sul. Então, é um ambiente riquíssimo, com empresas. Então, você tem pesquisa sendo gerada, empresas absorvendo essas pesquisas, gerando emprego, gerando renda, que gera mais investimento em pesquisa e gira uma roda muito rica, que o pessoal chama da tripla hélice, né? As empresas, a academia, a pesquisa básica e o governo. Então, a gente tem essa parceria muito clara aqui em Campinas. Acho que isso contribui demais para a riqueza da região e para os resultados que tanto a Unicamp e a Inova conseguem apresentar. Por que essa analogia com o Vale do Silício? Bom, a região desenvolve muita tecnologia nova e tem muitas startups, muitas empresas que levam ao mercado essas novas tecnologias, né? E a Inova tem um papel importante na atuação da Unicamp, né? A Inova faz, por exemplo, a proteção da propriedade intelectual desenvolvida na Unicamp, em geral na forma de uma patente. A Inova faz a transferência de tecnologia, que de fato é levar essas patentes para que uma empresa adote ela em seus processos ou comece a desenvolver para levar ao mercado. A Inova apoia parcerias entre a indústria e a Unicamp, para que a indústria tenha algum desafio, algum problema que ela queira solucionar, ela procura a Unicamp para solucionar esse problema, então gera essa interação entre a universidade e as empresas. E nós temos também uma incubadora de empresas de base tecnológicas e um parque científico e tecnológico aqui na Unicamp, onde essas empresas podem se abrigar para, na incubadora, começar a desenvolver o seu modelo de negócio, como é que eu vou levar essa tecnologia para o mercado, e depois elas podem se instalar no parque e, de fato, começar a amadurecer os seus processos e começar, de fato, a comercializar essas tecnologias. Além de ser a capital brasileira da inovação, Campinas tem outro grande diferencial, o Aeroporto Internacional de Viracopos. Localizado a poucos minutos do centro, é um dos mais movimentados do Brasil e um hub logístico crucial. O aeroporto de Viracopos é o 5º aeroporto em movimentação de passageiro, o 3º em movimentação de aeronaves. Então, por aqui, passam 13 milhões de passageiros por ano. A gente tem aqui em torno de 35 mil passageiros por dia circulando. Para ter uma ideia, é como se nós movimentássemos todo mês a população de Campinas. Agora, em relação aos números, o aeroporto ele existe a partir da década de 1960, mas há relativamente pouco tempo ele teve uma mudança importante. Eu queria que você falasse sobre isso. Sim. A partir de 2008, principalmente em função da operação da Azul aqui em Viracopos, o aeroporto ganhou um protagonismo na movimentação de passageiros. Já era um importante aeroporto de cargas, né? Já movimentava, já tinha uma operação de carga relevante, mas a partir daí a operação de passageiros fez com que Viracopos aparecesse no cenário nacional e demandasse mais investimentos. E, consequentemente, vieram, né, os programas de concessão, veio o programa de concessão de aeroportos, no nosso caso a primeira rodada para atender os grandes eventos, Copa do Mundo, Olimpíada. Então Viracopos recebeu esse gigante, como você disse no início, esse investimento maravilhoso, né, que proporcionou esse novo terminal e colocou Viracopos com um nível de excelência na prestação do serviço em padrões internacionais, né, padrões que de fato colocaram a aviação civil brasileira num outro patamar.
Viracopos é um dos 3 maiores contribuintes de ISS da cidade de Campinas, do município de Campinas. Isso demonstra esse potencial gigantesco. Viracopos conecta, a partir aqui do aeroporto, nós conseguimos conectar mais de 200 destinos ou origem de mercadorias para importação ou exportação. Isso falando de cargas. Em termos de passageiros, esse ano nós chegaremos à marca histórica de 10 rotas internacionais. Isso permite e alavanca tanto negócios quanto turismo. Especificamente sobre geração de empregos, certamente mais de 20 mil empregos diretos e indiretos. Marco, existe ainda perspectiva de crescimento? Como é que você vê o aeroporto daqui a alguns anos? Eu vejo o aeroporto daqui a alguns anos ainda atendendo a demanda da região de Campinas, região, macro-região e toda a América Latina. Esse é o aeroporto, sempre digo isso, esse é o aeroporto preparado para atender a América Latina. É o aeroporto que tem área, é o aeroporto que tem condição climática e certamente daqui a alguns anos vai ser muito maior do que é hoje. No próximo bloco, vamos explorar mais pontos que Campinas se desenvolve, descobrir curiosidades e as belezas que a cidade tem a oferecer. Estamos apresentando Especial Campinas 251 anos. Voltamos a apresentar Especial Campinas 251 anos. Campinas é um polo de inovação e desenvolvimento constante. E esse dinamismo se reflete na paisagem. A cidade cresce e cresce para o alto. É só olhar o horizonte campineiro para entender esse intenso processo de verticalização. Novos empreendimentos surgem redesenhando o cenário urbano e atraindo mais moradores. Um reflexo do poder econômico e da força de atração da metrópole. Olha, Campinas é uma cidade pujante. A gente tem implementado várias políticas públicas no município, desde que o nosso prefeito Dário Saad, no primeiro mandato dele, não só na complementar as obras de infraestruturas do BRT, mas também investimos na educação com as 16 escolas do Espaço do Amanhã, além de políticas públicas voltadas para ciência, tecnologia e inovação, que em Campinas nós temos várias instituições de ensino, de pesquisa, então é uma cidade que atrai investimento na área de tecnologia e na academia, e além de ser também a cidade que é a capital da metrópole, E nós tivemos, inclusive, grandes novidades no governo do estado, que o TIC-TIM, que é o trem intercidades e o trem metropolitano. Então, realmente, Campinas, além de ter toda essa infraestrutura, aliada às políticas públicas da nossa gestão do nosso prefeito, tem feito a Campinas uma cidade atraente. Com a infraestrutura bem pensada, a construção civil não para de crescer. Ruas bem planejadas, facilitado acesso e investimentos constantes na cidade atraem cada vez mais obras, gerando emprego, desenvolvimento e valorização imobiliária. Sempre buscando desenvolver novos empreendimentos na cidade, novos bairros na cidade, crescer a cidade tanto onde tem vazios urbanos, quanto crescer ela horizontalmente, expandi-la com novos bairros, desenvolvendo as fronteiras da cidade. Mas isso tem que sempre vir acompanhado de uma parceria muito forte com a prefeitura, para a prefeitura poder fornecer infraestrutura, porque os bairros às vezes começavam como muito horizontais e daí agora viraram verticais, tem uma necessidade maior de infraestrutura, de drenagem, de transporte, desse tipo de coisa. Então é muito importante essa união das forças, tanto nós lá da Geniol, de outras incorporadoras, com a prefeitura para desenvolver a cidade de uma forma ordenada. E seu crescimento acelerado atrai novos empreendimentos, impulsionando o mercado imobiliário. O LG Day se destaca como um evento imobiliário que reúne lançamentos, tendências e grandes oportunidades no setor. O LG Day é a seleção dos melhores imóveis no mesmo lugar. Então, tradicionalmente, já pelo 6º ano consecutivo, no mês de julho, que é um mês de férias,
onde a maioria das empresas acabam não fazendo lançamentos, acabam nem se movimentando muito, a LG Mota Imóveis criou esse mês de oportunidades aqui na cidade de Campinas, onde nós reunimos, nesse ano, por exemplo, são 90 empreendimentos no mesmo lugar. Vai ser no dia 26 de julho, último sábado desse mês, com empreendimentos de 40 dos principais incorporadores do país. A cultura de Campinas pulsa em cada canto da cidade. Teatros, centros culturais e até as ruas se transformam em palco e fonte de inspiração para os artistas que aqui vivem e criam. Um dos grandes símbolos dessa riqueza cultural é a Orquestra Sinfônica Municipal, que emociona plateias com sua excelência e sensibilidade. Carlos Gomes faleceu em 1896, com 60 anos. Cabe ao Centro de Ciências, através do seu Museu Carlos Gomes, né, contar sempre a história do Carlos Gomes. Tudo que se refere a Carlos Gomes, nós procuramos estar sintonizados, sincronizados. Foi o primeiro grande, vamos dizer, compositor, né, que teve assim uma projeção internacional. Ele é considerado um gênio, né? E por que ele é tão diferente dos outros da época? Bom, primeiro pelo fato dele ser realmente uma pessoa muito criativa. Ele se destacou, né, pela sua criatividade, pela sua genialidade, pelas suas melodias realmente maravilhosas, né? Então, Carlos Gomes, quando foi a Milão, né, ele foi estrear a sua ópera, o Guarani, né? Foi o primeiro trabalho dele, né? E a sua primeira ópera em italiano, foi levada em vários teatros europeus. O próprio Guarani tem trechos extraordinários. Tanto é que a sua abertura, né, que é a famosa protofonia da ópera Guarani, ela serve até hoje, né, de abertura para o programa, né, da Voz do Brasil. O futebol pulsa forte em Campinas, seja com a tradicional camisa verde do Bugre ou com a faixa preta da Ponte, o campineiro respira futebol e move gerações. O primeiro jogo do Guarani que eu fui foi Guarani Portuguesa Desportos. Era eu, mais 2 irmãos, né, meu pai. Gostei primeiro porque era verde, não era preto. A energia era diferente e a gente foi se apaixonando cada vez mais. A primeira vez que eu entrei e vi aquele estádio lotado, era uma campanha muito boa que a Ponte estava fazendo. A gente terminou o campeonato da Série A2 sem perder nenhum jogo. Eu senti uma sensação que ficou em mim para sempre. Hoje eu não consigo mais largar a Ponte Preta e criou mesmo um sentimento e um amor pelo time que nunca mais eu vou esquecer. Foi muito legal. A madrinha do meu filho, a família dela inteira é do time adversário. Mas ela foi uma pessoa que eu conheci com 9 anos, 9 para 10 anos de idade. E eu passei uma fase difícil na minha vida. Ela me ajudou. Houve essa amizade. Desculpa. E aí, quando eu tive meu filho, eu convidei ela para ser madrinha dele, né? Ela e o esposo dela. Você abriu uma exceção. Abriu uma exceção pela amizade. A gente aproveita, né, as viagens que a gente faz atrás da ponte para ter o nosso momento de casal, intimidade, ter a nossa viagem juntos. O objetivo principal é sempre a Ponte Preta, mas com certeza acaba unindo a gente como casal. E todo dia também, né, ficar procurando notícia nova. Comentando das coisas que acontecem, sai uma notícia de um jornalista, ó, você viu tal coisa? Então acaba sendo um assunto, um hobby nosso, que com certeza une a gente, a Ponte Preta une a gente. A rivalidade é forte, mas o amor pela cidade é ainda maior. Olha, eu vou falar para você, eu já deixei de ter um emprego melhor em São Paulo, que eu fui convidada, para não sair de Campinas, porque não tinha Guarani. Não ia dar para vir para cá, entendeu? Final de semana, meio de semana,
o tipo de emprego que na época eu fui convidada para trabalhar, ia ficar ruim eu abrir mão para ficar em Campinas, porque tem Guarani. Igual meu filho, por exemplo, meu filho mora na França. Já me falam direto, porque você não vai mudar, não muda, não tem Guarani lá, Guarani tá aqui. Ponte Preta é tudo, se a Ponte Preta ganha a gente fica muito feliz, fica muito animado, se a Ponte Preta perde, reflete no ânimo, é sempre um negócio que a gente tem que ponderar, porque a Ponte Preta representa muita coisa pra gente. Campinas comemora, esse 14 de julho de 2025, 251 anos. 251 anos de uma história fantástica. Uma cidade que no final do século XIX quase foi extinta pela epidemia de febre amarela, hoje é uma das mais importantes do país. Uma cidade que agora em 2025 já caminha para zerar sua fila de creche dentro das construções que nós fizemos das 16 supercreches do nosso programa Espaço do Amanhã. Uma cidade que tem muitos desafios para vencer, mas é uma cidade que desenvolve cada vez mais e principalmente com qualidade de vida para as pessoas que moram aqui, para os campineiros e campineiras. Parabéns, Campinas, por 251 anos, que tem na força de trabalho do seu povo o seu maior motivo de orgulho. Campinas é exemplo de desenvolvimento econômico, tecnológico e oportunidades. Terra de gente forte, próspera e talentosa, se destacando por seu empreendedorismo, inovação e desenvolvimento, atraindo investimentos que transformam o presente e constroem o futuro. Mas é uma cidade que cresce, avança e ao mesmo tempo acolhe a todos. Um lugar lindo para viver, trabalhar e sonhar. Campinas é o orgulho de quem nasceu aqui e de quem escolheu essa terra para chamar de lar. Especial Campinas 251 anos. Patrocínio LG Bay, os melhores imóveis. Siga no @LG Mota Imóveis. Hortifruti Fartura, mais qualidade para o seu dia a dia. E BFX Engenharia, construir com qualidade. Essa é a nossa marca.